Olá, pessoal da nona fase, aqui é a professora Bárbara. Nessa semana nós vamos falar sobre juros. Existem dois tipos de juros, os juros simples e os juros compostos. Os juros simples são calculados usando a seguinte fórmula: J é igual a C vezes I vezes T, onde J são os juros, C é o capital, é o valor inicial que vai ser aplicado, I é a taxa de juros, é um valor percentual, é uma porcentagem, e T é o tempo que essa transação vai ficar acontecendo. Bom, para a gente calcular, a gente multiplica o valor do capital vezes a taxa em número decimal. Logo, se a taxa tiver 20%, nós escreveremos 0,2. Se a taxa for 10%, 0,1. Se for 50%, 0,5. Se for 4%, 0,04 e assim por diante. Se a taxa estiver em meses, o tempo precisa estar em meses. Se a taxa estiver ao ano, o tempo precisa estar em anos. Isso sempre vai precisar ficar na mesma unidade. Para calcular o valor total, que é a soma do capital com os juros, nós usamos essa fórmula. Nós chamamos de montante esse valor que junta o capital com os juros. O capital é quanto você colocou, os juros é quanto rendeu. Logo, o montante é capital mais os juros. Bom, aqui tem 3 questõezinhas para vocês fazerem sobre os juros simples. A primeira questão, o capital é de R$1.000 e será aplicado a juros simples com uma taxa de 3% ao mês. Determine o valor recebido após um ano. Atenção para algumas informações. Capital, R$1.000. 3% ao mês, então vocês vão utilizar no lugar do I 0,03. Mas a taxa está ao mês e o tempo, um ano. Quantos meses tem um ano? 12. Então, é esse tempo, 12 meses, que vocês vão utilizar para substituir na fórmula. Na segunda questão, o capital é de 15.000, a taxa 12% ao ano. 12% ao ano, então 0,12 é o que vocês vão substituir na fórmula. Mas o período é 6 meses. 6 meses é metade de um ano. Então, vocês vão substituir no tempo 0,5 para o tempo. Na terceira questão, o capital 7.500, o juros 5%. Quer saber 5% ao mês? Quer saber quanto rendeu após 6 meses? É só colocar cada valor no seu lugar lá na fórmula, lembrando que 5% é 0,05 e marcar a alternativa correta. Nos juros compostos, a fórmula que nós utilizamos para calcular é essa aqui. O montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa em número decimal elevado ao tempo. Bom, diferente do juros simples, como o tempo está no expoente, então envolve uma variação exponencial. Isso explica por que o valor dos juros compostos aumenta mais do que nos juros simples. Vamos olhar algumas questões. Bom, uma poupança rende 1% ao mês com juros compostos. Décio aplicou R$480 nessa poupança e retirou um ano depois. Lembrando que um ano, 12 meses para acompanhar a taxa. Substituam esse valor na fórmula e calculem quanto o Décio retirou. Se ele tivesse retirado se a taxa tivesse sido de 2% ao mês, vocês vão fazer a mesma continha alterando o valor da taxa. Lembrando que 2% é 0,02. Uma dívida contraída a juros compostos
aumentou de 200 para R$ 242 em 2 meses. Admitindo que a taxa mensal de juros é fixa, determine o valor da taxa. Bom, quanto aumentou é o montante. Aqui o inicial é o capital. O período, o tempo, são 2 meses e só falta calcular a taxa, o I. Nessa daqui, vocês vão calcular o valor de I. O montante dessa dívida meio ano após a data que foi contraída é qual? Meio ano, 6 meses. Então, vocês vão calcular, usando a taxa que vocês calcularam na letra A, vocês vão substituir o capital, que é o R$ 200, o tempo, 6 meses, e a taxa que vocês calcularam aqui na letra A. Tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até semana que vem. Um beijo.